Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 6, Uma linda história de amor. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, Aplicar a palavra nas relações pessoais. Terça-feira, ler com oração Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, versão King James atualizada. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Deixem-se encher do Espírito, falando a palavra. O apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias, levando igrejas na Síria, Chipre e região da Galácia. Na segunda viagem, voltou para a Galácia e dirigiu-se a Troade. Após ter a visão do varão macedônio, seguiu para a Macedônia, desceu até Atenas e foi para a Acaia. Na terceira viagem, foi a Éfeso, onde permaneceu 3 anos. Então seguiu para a Macedônia, Grécia e Acaia, retornando depois a Macedônia e Troade. De Mileto seguiu para a Judéia, foi preso em Jerusalém e removido para Cesareia. Ao apelar para César, foi transferido para Roma, onde ficou preso na casa que alugou. Em suas viagens missionárias, Paulo levantou muitas igrejas e cuidou delas. Enquanto esteve preso em Roma, escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. Efésios e Colossenses foram escritas na parte final de seu ministério, em sua maturidade espiritual, para ajudar os irmãos a viver a vida da igreja com realidade. Não podemos ter um viver de mera aparência, dedicando-nos ao Senhor apenas nas reuniões da igreja. A realidade espiritual deve estar presente na família, no casamento, no viver social e profissional, pois a volta do Senhor está próxima e Ele necessita que sua igreja tenha realidade e conteúdo espiritual. Vamos reagir logo, já que temos o privilégio de viver nesta era. Consagremos-nos ao Senhor orando: Senhor, faz o que for necessário para que eu tenha um viver genuíno e espiritual. Quero trazer-te de volta, lutar por teu reino e pela edificação do corpo de Cristo. Quero batalhar para que a igreja tenha realidade espiritual. Aos Efésios, Paulo explica como devemos andar. Capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não nos enganemos, alegando não ter tempo para o Senhor e vivendo uma vida da igreja de fachada. Apesar dos compromissos seculares, aprendamos a remir o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,17 diz: Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não sejamos desleixados, mas prudentes, procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Consagremos nossa vida a apressar a volta do Senhor. Paulo nos ensina o caminho para isso, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Temos visto muitas pessoas entorpecidas vivendo como zumbis. Não queremos ser assim, portanto vamos encher-nos do Espírito. Para encher-nos do Espírito, falemos entre nós com hinos, salmos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor, Efésios 5,19. Primeiramente falamos e depois cantamos cânticos espirituais, imergimos na palavra e louvamos ao Senhor. A imersão nada mais é do que ruminar a palavra para penetrarmos nela e ela em nós. Quando o Senhor falar, não fiquemos na superfície, mas mergulhemos na palavra. Falando entre nós a palavra, nós imergimos nela e ela permanece em nosso coração. Na faculdade, ajudando colegas em certas matérias, descobri que ensinar, falar sobre um assunto é a melhor maneira de aprender. Portanto, é bom aprendermos a falar uns com os outros. Paulo disse para falarmos entre nós, porque assim nos aprofundamos mais na palavra. A imersão é isso.
Naquele tempo não havia papel impresso. Os irmãos decoravam e memorizavam a palavra, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Hoje temos a Bíblia impressa e já na segunda-feira recebemos o conteúdo para a imersão diária da semana. Esse é o caminho prático que Paulo ensina para nos enchermos do Espírito. Em Colossenses, Paulo nos ensina mais. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Capítulo 3, versículo 16. É o mesmo que dizer, enchei-vos do Espírito, em Efésios 5,18. A palavra nos enche do Espírito. O Senhor Jesus afirma no Evangelho de João, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, capítulo 6, versículo 63, indicando que encher-se do Espírito é encher-se das palavras de Cristo. Em Colossenses, encher-se é deixar a palavra habitar em nós e governar nossa vida. Como isso ocorrerá se ouvirmos a palavra superficialmente? Portanto, é necessário instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente. Instruir é ensinar e aconselhar é admoestar, advertir. Então, vamos falar uns para os outros para assim aprofundarmos-nos na palavra. Pergunta de hoje: como você tem praticado a imersão na palavra em seu viver diário? Jesus Cristo é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu vejo, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu vejo, o mal vem derrotar.